galerinha, bom dia pessoal, bom dia meus amores, ótima sexta-feira para vocês, dia 10 de fevereiro de 2023. Vamos para a nossa leitura das cartas de hoje e hoje eu quero iniciar com vocês com uma dica. Ontem eu apareci com esse vidrinho aqui, né, vidrinho maravilhoso, alecrim. Gente, ele tem um cheiro fantástico. O alecrim, ele tem muitas propriedades curativas. Uma delas é ser o antibiótico natural, então ele aumenta muito a nossa imunidade. Tomar chá, fazer óleo. Eu coloquei raminhos dele dentro do meu vidro de azeite de oliva. Ai, dá um sabor que vocês não têm noção, fica muito bom. E tomar banho. Sabe, fazer uma imersão dele, dar uma fervidinha. Não precisa ferver água, amorna a água e deixa um tempo lá dentro. Vai, toma o seu banho normal e depois joga da cabeça para baixo. Ele traz alegria. Colocar um raminho embaixo do seu travesseiro ou dentro da sua fronha para te trazer uma noite de sono tranquila. E olha a dica maior que eu quero dar para vocês. Não sei se dá para ver? Dá, né? Tem um raminho aqui dentro, um raminho basta, tá, gente? Ele é tipo desse tamanho aqui, ó, deve ter uns 15 centímetros o raminho que tem aqui dentro. Também dá um sabor na água, para tratar todas as limpezas internas. Mas qual é o meu foco dele? Atrair alegria, porque como que eu consigo compartilhar com vocês alguma coisa que eu não tenha? Então eu preciso atrair para me sobrar alegria e eu conseguir compartilhar isso com vocês. Então eu venho sentindo que eu estou tendo o suficiente para mim. E daí, se eu tenho o suficiente para mim, falta para vocês. Então, eu não quero ter só o suficiente para mim. Eu quero transbordar, porque tudo que eu transbordar, eu consigo emanar para vocês. Então, vamos lá para a carta de hoje. Foi uma tiragem aleatória também. Então, não tem norte, sul, leste, oeste. E quando é uma tiragem aleatória, isso significa que os mestres desses 4 polos estão potencializando a orientação desta carta, tá? Então eu quero ler para vocês aquela oração ou cântico. Eu ainda não sei decifrar, eu ainda não fui buscar essa orientação, se é uma oração ou se é um cântico que os xamãs fazem para chamar as energias da carta número 40, que é o grande espelho de fumaça, e o significado deles são reflexos. Então, farei a leitura, porque eu não sei se é cântico ou se é oração, e diz assim: em meio à fumaça, olhem bem para a cartinha ali, tá, gente? Em meio à fumaça, vejo, olhando-me por sua vez, outro reflexo de mim, espelho de meu eu interior. Quem és tu, se eu sou eu? Espelho de meu eu exterior. O que os outros veem é a verdade do meu coração ou a vaidade humana? Gente, só aqui já tá uma reflexão. E daí eu não vou repetir, eu vou deixar para que vocês voltem e ouçam, que é maravilhoso. Então vamos lá. As orientações da carta. O grande espelho de fumaça reflete a lição que manda deixar o mito para trás, as crenças para trás. Você é aquilo que decidir ser. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Remova a cortina de fumaça que oculta os seus talentos ou méritos naturais e levante a cabeça. Descubra quais são os aspectos internos que necessitam de crescimento
e principie a trabalhar neste seu processo de evolução sem perda de tempo. Já é hora de fazer aflorar todo o seu potencial e começar a viver as suas verdades. Existem milhões de papéis a serem preenchidos e com toda certeza um deles se ajustará perfeitamente a você. Que mensagem mais linda para uma sexta-feira! Obrigada, pessoal que está entrando. Lu, obrigada, querido. Eu vi a tua participação ontem. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, continuando. Em um nível mais profundo, você está sendo instado a transformar-se num reflexo luminoso para os outros. Encoraje outras pessoas a buscar as suas próprias verdades e a pôr a andar a sua palavra. Às vezes, os reflexos que você vê nos outros podem fazê-lo feliz se você continuar duvidando de você mesmo e de seu direito de crescer e evoluir. O sentimento de inveja em qualquer nível apenas serve para inibir o crescimento e desperdiçar energia. Estilhace todos os espelhos que insistem em valorizar sua autoimportância, sua tristeza ou seu fracasso, para que você consiga alcançar logo aquilo que é realmente importante. Gente, desculpa, esqueci de tirar o som. Deixa eu tirar o som ali. Ok. E finalmente, em todos os níveis, o espelho de fumaça nos faz enxergar a luz e a sombra como facetas úteis e necessárias à nossa evolução. Os reflexos que não nos agradam podem ser dignos adversários que nos ensinam a usar o nosso potencial e a crescer. Podemos aprender muito com os nossos próprios lados sombras. O processo contínuo de tentativa e erro acaba nos ajudando a encontrar a verdadeira imagem do nosso ser. Lembra que eu falo para vocês sobre que nós somos polaridades, 50% luz e 50% sombra? Então, se eu não reconheço meu lado sombra, se eu não aceito meu lado sombra, se eu não me permito olhar para o meu lado sombra, e quando eu falo olhar, significa não que a sociedade nos implantou, nos chipou, nos vedou, dizendo que era o lado sombra, que era um lado perverso, essas coisas. Eu falo em todas as lives praticamente isso, tá? Então, não este olhar da sociedade, mas encontre você com generosidade, com amor, com carinho. Olhe para o seu lado sombra. Ele é um professor, porque ele é 50% você. Ele tem lições valiosas e preciosas para você. E quando você para olhar, você está levando luz para o seu lado sombra. E daí o que era inconsciente, o que você estava agindo pela inconsciência, e daí você não entendia porque que os resultados não davam aquilo que você planejava, porque você fazia um gesto, uma ação, e o resultado dava justamente o contrário, porque o teu inconsciente estava no comando. E daí a energia que tu manifestava não era a energia do teu 100%. Porque você estava emanando uma energia do teu lado luz, que era a consciência. E você não estava olhando para o seu outro lado sombra, 50%, que é o inconsciência. E ali também existem comandos. Então, quando você se permite essa troca de informações entre o lado luz e o lado sombra, você se totaliza, você se encontra em equilíbrio. E se permita. E se você tiver dificuldade disso, entre em contato, vamos agendar uma sessão. Eu ainda estou querendo organizar um retiro, mas vai ser um pouquinho mais para frente, tá, gente? Eu tinha planejado agora para o Natal, mas infelizmente não vai rolar agora no Natal. Eu queria, sabe, esses dias de vucu-vucu? Ir para um camping ou uma pousada,
e reunir a galera que tá afim deste processo de autoconhecimento e levar esses conhecimentos para vocês, e fazer essas viradas de chave, fazer vocês olharem para o seu lado sombra, fazer vocês acolher o seu lado sombra e ver como é lindo. Ele não é feio, como a sociedade falou, ele é maravilhoso, ele é você. Daí você não entende por que você não se ama. Nossa, mas eu sou tão bonzinho, tão boazinho, eu sou tão dedicada, eu faço tanto pelas outras pessoas. E você faz por você o que você faz pelas outras pessoas? Seja bonzinho, boazinha para você em primeiro lugar, meu amor. Agora vamos, qual é, além dos mestres da energia, do búfalo, que é o mestre do norte, da águia, que é o mestre do lado leste, do coiote, que é o mestre do lado sul, e o urso, que é do lado oeste, é o que saiu hoje. Vai ser ele lindinho, mas assim vai estar sendo potencializado pelos outros mestres também. Então o urso, gente, a gente tem falado sobre isso essa semana, e eu fiz uma postagem que fala sobre o mantra do silêncio, né? Eu me permito ouvir a voz do meu silêncio. Eu me permito conversar com o meu silêncio. Eu me permito silenciar e ouvir o que ele tem para me dizer. E ouvir o que o silêncio tem para me dizer. Então o urso diz isso, tá? Urso, convide-me à sua caverna do silêncio, onde as respostas são silêncio também. Ai, gente, vocês não têm noção como vibra o meu coração com isso, tá? De ver assim, ó, essa semana, de como foi um dia sequencial ao outro, uma carta que potencializava a orientação do dia anterior. E eu só posso ficar encantada com este povo. Agora eu vou precisar da ajuda dos meus amigos universitários. E a carta do urso fala sobre introspecção. Vamos lá. Tcharam! Onde que eu começo a ler? Porque o texto é grande, tá, gente? Então eu acabo pegando o resumo. Gente, não vou ler tudo. Se vocês quiserem toda a informação, eu gravo depois e mando todo para vocês, tá? Em áudio, daí me adicionem no WhatsApp e daí eu faço um áudio e mando para vocês, tá? O meu contato é 489-9631-5673. Eu vou pegar aqui, ó. A energia receptiva feminina, que durante o século... Não é isso. Não é isso aqui. Quando tentamos visualizar o cérebro por cima, vemos um círculo em seu topo. O sul situa-se na fronte. Olha que legal! Eu achava que aqui era o norte. Que show! O norte, a parte traseira do crânio. O oeste, o hemisfério direito, e o leste. Gente, que máximo! Amei essa forma de visualizar, que legal. Isso eu faço questão de repetir. O sol situa-se à fronte, o norte a parte traseira, o oeste o hemisfério direito e o leste o hemisfério esquerdo. O urso está a oeste do lado direito e, portanto, na proporção intuitiva do cérebro. Poxa vida, que legal este conhecimento! Quando sai para hibernar, o urso procura a caverna, o centro dos 4 lobos, onde se situa a glândula pineal. Que legal! Enquanto o urso hiberna e sonha na sua caverna, está buscando as respostas às suas questões e a solução para os seus problemas. Encontrando-as, o urso renasce na primavera com
o mesmo frescor das flores que agora se abrem no calor do sol. Então tá pedindo introspecção pra gente, tá? Lembra do silêncio? Quando eu silencio, eu faço a pergunta e silencio para ouvir a resposta vem. Sem ansiedade, não tenham pressa. Se vocês nunca praticaram esse exercício, comecem a praticar lentamente, vagarosamente, tá? Vamos lá. Por tempos imemoriais, todos os buscadores de visão e da dimensão dos sonhos palmilharam o caminho do silêncio, acalmando o burburinho interior para alcançar o local dos ritos de passagem, o canal ou a glândula pineal. A partir da caverna do urso, você poderá encontrar o caminho para alcançar a morada dos sonhos e os níveis superiores da imaginação e da consciência. Ao acolher o urso, o poder do conhecimento o está convidando a mergulhar no silêncio e a penetrar na morada dos sonhos. Mergulhando no silêncio, você permitirá que os seus sonhos se tornem realidade. Esta é a força do urso. Bom dia, meu amor. Bom dia, amorosa da tia. O urso, quando ele se apresentou para mim, gente, eu tinha entre 5 e 7 anos de idade. E ele veio trabalhar comigo, e eu tenho um vídeo que fala sobre isso, tanto aqui no Instagram como no YouTube, que eu explico como é que foi esse se apresentar. É óbvio que com 5, 7 anos de idade, eu não entendia, os ensinamentos, né? Com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu era só uma criança. Mas, enfim, naquela época, ele me ensinou que eu não entendi também, mas, enfim, eu enfrentei o que ele pediu para eu enfrentar e deu resultado. Ele veio me ensinar a enfrentar os meus medos. Para uma criança vamos dizer, de 7 anos, para uma criança sozinha, não era um adulto ensinando ela a enfrentar os seus medos. Foi algo muito espiritual. E como a criança, ela tem essa conexão com o seu lado espiritual muito acentuado, ela tá 50% lá e 50% aqui, ela não aterrou ainda, só depois dos 7 anos que ela aterra aqui, né? E daí ela começa, dependendo da família, ela começa a se desligar lá dessa conexão com o seu corpo espiritual. Eu digo dependendo da família, porque quando a criança começa a falar sobre que está vendo os seus amigos imaginários, que não é nada de imaginário, a família começa a descartar, a desvalorizar, a dizer que não é divino, enfim, daí a criança vai se desligando disso, achando até que é pecado esse tipo de visualização. Coitada dessas crianças. Então, e foi num sonho que ele apareceu. Aliás, era pesadelo na época, né? Porque eu sonhava que eu devia de ter entre 3 a 4 anos de idade e eu corria no meio do mato e era um bicho que eu não sabia o nome ainda, estava iniciando. Na época eu não ia, foi antes dos 7 anos, porque eu não ia para a escola ainda, então eu nem sabia que o nome dele era urso. Para mim era um bicho que corria atrás de mim. E daí ele corria atrás de mim, enfiava as garras dele nas minhas costas e eu morria. E esse era um sonho repetitivo. Quase que toda noite, ou pelo menos uma vez por semana, eu tinha esses sonhos. E um dia, num outro processo, que eu explico lá, então só quero dar um resumo aqui, num outro processo me ensinaram a controlar os meus sonhos. E daí me veio na mente, quando eu percebi que eu conseguia controlar os meus sonhos para aquela situação, que era outra situação, não essa do pesadelo, eu tive o seguinte pensamento: hoje eu sei que foi intuição, eu não ia pensar aquilo, eu era só uma criança que veio assim, já sei, quando eu tiver aquele sonho de novo, com aquele bicho correndo atrás de mim,
eu vou virar para ele e vou conversar com ele. Eu vou parar de correr, eu não vou mais correr. E assim, ó, e foi muito rápido, foi naquela semana mesmo, lá este mesmo sonho. Lá no sonho, eu lembro do meu pensamento de acordada. Pare, não fuja mais. E eu parei. E quando eu parei os passos dele, eu parei de ouvir os passos dele. Ou seja, ele parou também. E eu me virei. E no que eu me virei, uma criança de 3 a 4 anos, que era assim que eu aparecia nos meus sonhos, cresci. Pensa um urso marrom, que era um urso marrom. Eu fiquei maior do que ele. À medida que eu fui crescendo, ele foi diminuindo. E ele ficou do tamanho de um urso panda. E nessa de eu me virei e encarei ele nos olhos e busquei os olhos dele, e daí eu comecei a crescer, ele a diminuir, ele virou as costas e saiu. Eu nunca mais sonhei com ele. Depois que eu comecei a estudar essas informações energéticas e espirituais, eu entendi que a orientação dele era enfrente os seus medos. Aí uma criança de 7 anos enfrentar os seus medos sem alguém ensinando, sem uma pessoa encarnada, sem, sabe, um familiar, um amigo ensinando, olha, enfrente os seus medos, tá tudo bem. Então, assim, gente, eu tenho que me segurar as emoções, porque eu fico muito emocionada quando eu lembro de toda a assistência, de toda a orientação, de toda a iluminação, de todo o cuidado que o povo da espiritualidade tem comigo. E eu sei que tem com todos vocês também. Procurem encontrar esses seres divinos que estão com vocês. Procurem sintonizar. Vocês são seres divinos também. Se vocês tiverem dificuldade de ativar isso em vocês, essa divindade em vocês, se em algum momento falaram para vocês que vocês não são seres divinos, vem conversar comigo. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, eu tenho tanta coisa. Gente, obrigada! Obrigada por esta semana, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que segunda-feira eu esteja de volta. Deixa-me ver se amanhã, se eu conseguir fazer a live, estarei aqui. Se domingo eu conseguir também, estarei aqui. Se não, segunda-feira eu prometo estar aqui para vocês. Ok? Trazendo este conhecimento desse povo lindo, trazendo uma luz, trazendo uma direção, trazendo um caminho sagrado para vocês. Apliquem o conhecimento e a sabedoria de todas essas leituras. Não precisa ser só naquele dia. Ouçam, vocês nem precisam assistir a live. Só ouçam o conhecimento que eu trago para vocês através dessas cartas. E apliquem este conhecimento se vocês quiserem que mude algo na vida de vocês. Porque continua sendo aquele mantra: ou você muda ou tudo se repete. Se você quer colher coisas novas, se você quer conquistas, novas conquistas, e você vem fazendo o mesmo movimento sempre, faça movimentos diferentes. Lu, querido, bom dia, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela companhia. Catrine, meu amor da tia, minha baby girl. Minha negrinha linda do meu coração, te amo todos os dias, meu amor. Arro, Namaruá, gratidão da Tere, e até a próxima, gente, com muita alegria. Olha o alecrim aí fazendo efeito.